Antigo Testamento, Gênesis capítulos 6 ao 10. Gênesis 6. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura, e a porta da arca porás no seu lado. Falás com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir, de debaixo do céu, toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta para ti. E te será para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé. Segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos seus 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Passados os 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio.
No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo animal segundo a sua espécie, todo o gado segundo a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie e toda ave segundo a sua espécie, pássaros de toda qualidade. Entraram para junto de Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne que havia espírito de vida. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. Veio dilúvio sobre a terra durante 40 dias. E as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. E a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. E assim foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, todo o que havia na terra seca, morreu. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil, e as aves do céu. Todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 8. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado, que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias começaram a minguar. No 7º mês, no dia 17 do mês, repousou a arca sobre os montes de Arará. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que havia feito na arca. Soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta do pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e tornou a soltar a pomba fora da arca. À tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e soltou a pomba. E esta não tornou mais a ele. No ano 601, no mês 1º, no 1º dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu, e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo o que se move sobre a terra,
segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda a ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. De todo animal o requererei. Como também do homem, sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai, e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé, e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. E com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra. Com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. E não haverá mais dilúvio, para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo o ser vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo o ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Ora, os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé. E destes foi povoada toda a terra. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, e embriagou-se. E achava-se nu dentro da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e o contou a seus dois irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertado que foi Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã. Servo do servo será de seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Gênesis 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer,
Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raama e Sabtecá. E os filhos de Raama são Seba e Dedã. Cuxi também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Ir, Calá. E rezem entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Nafttuim, Patruzim, Casluim, donde saíram os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Ete, e ao Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu e o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gerar, até Gaza. E daí em direção a Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São esses os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arão. Os filhos de Arão, Uz, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Selá. E Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, Selefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá e Jobabe, todos esses foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa até Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé segundo as suas gerações, em suas nações. E delas foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.